Olá, sejam bem-vindos a mais um Lab Tele. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o tema feminicídio. E para isso, convidamos a psicóloga Rayane Nobre, que vai nos tirar dúvidas acerca desse tema. A Rayane Salles Nobre de Lima possui graduação em Psicologia pela Unileão e atualmente é presidente da Comissão dos Direitos Humanos pelo CRP 11. Olá, Rayane, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Rayane, atualmente os acusados de feminicídio são considerados como portadores de transtornos psicológicos. Segundo a psicologia, o que a psicologia tem para explicar o que se passa na mente de uma pessoa que é acusada desse tipo de crime? Então, eu acho importante a gente conceituar, né, o termo feminicídio, que se trata do resultado em morte de uma mulher decorrente de uma série de violências antissofridas, né? Então, quando a mulher morre e o crime é tipificado como feminicídio, significa que aquele crime foi cometido por uma questão de gênero. Não se trata, por exemplo, de um assalto em que qualquer pessoa poderia ter sido a vítima. A vítima geralmente, quer dizer, a vítima nesses casos é porque possui alguma relação com o seu agressor. E aí, quando você me faz essa pergunta de por que o que é que se passa na mente de pessoas que cometem esse tipo de crime, exatamente o que a pessoa pensa não tem como saber. Mas o que eu posso te dizer é que essas pessoas são motivadas por uma relação de poder em que acham que tem alguma autonomia sobre aquele corpo, né? No caso, o corpo feminino, que pode decidir sobre a vida, inclusive sobre a morte daquela pessoa. Então, o que a gente pode dizer sobre esse pensamento que motiva um crime de feminicídio é isso, de que dentro dessa relação de poder, os homens acham que tem alguma autonomia, tem posse sobre aquele corpo. Sobre essa questão que você falou de não ser uma questão de assalto, a morte do gênero feminino, muitas pessoas usam o argumento de que morrem mais homens do que mulheres, justamente por essa questão, né? Mas no caso da mulher é por ela ser mulher. Sim, por ela ser mulher. Inclusive, o número de homicídios no Brasil é realmente muito mais alto, né, em relação a essa população masculina. Só que os crimes que são cometidos pela mulher, a mulher, em geral, possui algum vínculo com aquela pessoa que cometeu a violência ou o crime. Então, é isso que tipifica um crime de feminicídio. Embora, em questões gerais, o número de assassinatos de homens seja maiores, são crimes com motivações diversas, enquanto os crimes de feminicídio é por a motivação de gênero, é porque é uma mulher. E aí, só também para contemplar mais a primeira pergunta, sobre a questão dos transtornos mentais, não é que uma pessoa com transtorno mental não possa cometer algum crime de feminicídio. Só que usar dessa justificativa é tirar a responsabilidade daquele sujeito, já que pessoas que são acometidas por algum transtorno mental, elas são consideradas pessoas inimputáveis. Então, do ponto de vista jurídico, aquela pessoa ela não responde pelos seus atos. E a gente ter socialmente a ideia de que aquela pessoa está sem razão, né, até historicamente falando, os crimes eram considerados antes como crimes passionais, não dá a responsabilidade àquela pessoa e não dá o dever dela responder sobre aquele ocorrido. E devido a esse agressor não responder por esse crime, achar que ele vai ser considerado uma pessoa com problemas mentais, pode motivar mais agressores e motivar mais ainda o índice desses crimes, né? E até uma forma, assim, de, enquanto sociedade, a gente continuar sem querer enxergar que é uma questão que tem a ver com uma relação patriarcal, que tem a ver com a relação de machismo. Então, enquanto a gente estiver vendo esses sujeitos como monstros, ou seja, distanciando como monstros, como loucos, distanciando do que seria uma pessoa que pode ser qualquer uma,
a gente ainda vai estar muito distante de uma possível mudança em relação a esse assunto. Os nossos repórteres foram até as ruas para saber quais são as dúvidas da população em relação ao tema feminicídio. Então vamos à primeira pergunta. Doutora Rayane, como é que podemos discutir uma afirmação tão tosca quanto frequente, que é aquela que diz assim, mulher apanha porque gosta? Então, de fato, é uma afirmativa que é feita de que mulheres apanham porque gostam. Isso é um mito. Nenhuma mulher gosta de apanhar, né? E se, em algumas situações, a mulher ela gosta disso, já não é considerada uma violência. Mas, nos casos em se tratando de violência doméstica, nenhuma mulher gosta de apanhar. O que acontece é que, em geral, a mulher ela está numa situação tão vulnerável, tão fragilizada emocionalmente, que ela não consegue sair daquele relacionamento. E não só por isso, né? Muitos casos envolvem uma questão financeira, porque atualmente os homens ainda são, em maior parte das vezes, os provedores do lar. E aí tem também uma questão familiar. Muitas mulheres não se sentem encorajadas a denunciar porque têm filhos e não querem atrapalhar a relação com os filhos e o parceiro. Tem a questão do medo. Medidas protetivas não garantem que ela não vá sofrer uma violência maior ou morrer, né? Não é à toa que muitas mulheres que morrem por feminicídio, né? Antes elas fizeram alguma denúncia ou pediram alguma medida protetiva. Então tem vários fatores que ajudam e que impedem a mulher a não sair dessa relação. E também a gente pode falar sobre o ciclo da violência doméstica, porque a gente discute que tem 3 fases, que é a fase do conflito, que é a fase quando o conflito ele fica mais alarmante, quando há de fato a agressão, a violência, e tem a fase da lua de mel, que é o momento em que o homem fala que está arrependido, é o momento que o homem pede desculpa e promete que nunca mais vai acontecer. E isso vira uma relação cíclica, porque isso sempre está acontecendo. E aí, como a mulher já está muito fragilizada, despersonalizada, é muito fácil acreditar em tudo o que é dito e é muito difícil sair dessa relação. Agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos para tirar mais dúvidas sobre o tema feminicídio. Até já. Até já. Estamos de volta com mais LabTele e vamos continuar falando sobre o tema feminicídio com a psicóloga Rayane Nobre. Rayane, existe um ditado popular que diz o seguinte: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Como esse tipo de pensamento dificulta o combate ao feminicídio? Então, falar que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher primeiro, não se responsabilizar, considerar aquela responsabilidade só do ambiente familiar e ser conivente com a prática. Então, nós deveríamos partir de um compromisso ético com o outro, de saber que não são 4 paredes que determinam que aquela violência ela pode ocorrer. Inclusive, eu fiquei muito inquieta com a surpresa de pessoas, no caso da Silvani, recentemente na cidade de Crato, por ter sido um crime que ocorreu em praça pública, né? E eu pensei, como isso foi irônico, ter precisado ocorrer em praça pública para que as pessoas reconhecessem que existe, que feminicídio existe, que violência contra a mulher existe e que a nossa região ela tem altos índices de violência contra a mulher. E aí foi um crime que precisou ocorrer em praça pública, ou seja, fora do ambiente intrafamiliar, para que as pessoas pudessem não mais fechar os olhos, né? Porque isso acontece diariamente dentro das casas, e o que acontece é que as pessoas, levando esse ditado em consideração, acreditam que não devem se meter porque não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo. E com esse ocorrido não dá mais para fingir que não acontece. Vamos ver mais uma vez o que a população quer saber sobre o tema feminicídio.
quais seriam as justificativas para esse aumento no número de casos e de agressões às mulheres, mesmo em um ambiente em que cada vez mais se debate essa questão? Então, sobre essa pergunta, eu devolvo com outra provocação. Em que ambiente estamos falando? Seria um ambiente acadêmico? Seria a bolha que a gente vive? As pessoas que a gente segue, que nos seguem? É muito fácil e cômodo a gente achar que todas as pessoas estão conversando sobre isso, quando quem está conversando sobre isso é o nosso ciclo de amizade. Né? Mas será que essa discussão ela chega na mulher de periferia? Será que a nossa forma de falar chega nessas pessoas? Será que chega na nossa mãe? Será que chega na nossa avó? Então, eu acho que não teria uma resposta pronta para essa pergunta, e sim mais uma pergunta, mais uma provocação. Eu não acho que todo mundo esteja falando sobre isso. Eu acho que quem concorda com esse pensamento de que o machismo ele é prejudicial, o machismo mata, geralmente está cercado por pessoas que pensam muito parecido. E aí a gente tende a achar que todo mundo fala sobre isso quando é a nossa bolha que fala sobre isso. Mas a gente ainda precisa atingir uma camada da população que não está dentro das universidades, uma camada da população que não está nas redes sociais, que não se apropriam de hashtags sobre machismo mata, sobre Silvani presente. A gente precisa atingir essas pessoas que acham que não precisam dessa discussão. Né? São as pessoas que a gente deve, sim, chegar e conversar sobre isso. E aí, eu acho que eu não teria uma resposta para essa pergunta, e sim mais uma pergunta em cima disso. Então, diante de todas essas informações, de todo esse cenário que a gente vive, o que você, como psicóloga, pode orientar as mulheres que estão assistindo o nosso LabTele de hoje, as pessoas, para que elas possam, como elas devem agir diante de uma situação de uma suspeita de um feminicídio ou de outros tipos de agressões? Olha, assim, a princípio, infelizmente, o feminicídio ele já é o resultado em morte, né? Então, quando se trata de uma suspeita de feminicídio, isso cabe mais à justiça tipificar. Quando se há uma suspeita de violência doméstica, eu acho que nós todos devemos ter o compromisso ético, sobretudo ético, de compreender aquela vida como uma vida que precisa de ajuda. E nós precisamos, de início, pensar que nós temos responsabilidades uns sobre os outros. E é difícil falar sobre o que eu diria para pessoas que estão vivenciando alguma situação desse tipo, porque muitas pessoas não reconhecem as próprias violências que sofrem. Né? O índice de mulheres, por exemplo, que são estupradas dentro do casamento é alarmante, porque tem muitas mulheres que não reconhecem aquilo como estupro, que transam sem querer, que são abusadas e não conseguem reconhecer isso. Então, eu acho que o recado seria não só para esse público, mas para todo mundo, que a gente precisa dar suporte, precisa acolher, né, mulheres que estão vivenciando alguma situação de abuso, seja psicológico, seja sexual, seja casos de violência física, porque as violências elas não se restringem a violências físicas. E eu acho que seria dar suporte, dar um acolhimento e procurar a ajuda de um profissional, né? A ajuda de um psicólogo ou psicóloga, porque, de fato, não é fácil uma pessoa se reestruturar, se reestabelecer. A justiça ela garante algumas proteções, né, até retira a mulher daquele ambiente familiar, e aí tem uma discussão que mas ela acaba voltando, porque a justiça ela se limita a isso. Ela não consegue fazer um acompanhamento com essas mulheres e entender por que é que aquela mulher está naquele ambiente de violência. Tem dados que comprovam que mulheres que sofrem violência doméstica, elas sofreram violência também no ambiente familiar com os pais. Então, são geralmente meninas que já apanhavam do pai. Isso é uma coisa também que a gente precisa levar em consideração, porque quando enquanto a gente tiver ainda nesse pensamento sobre, por exemplo, a palmada, a gente está autorizando meninos a baterem e as meninas a se conformarem que vão apanhar.
Então, eu acho que é uma questão que a gente precisa pensar desde a infância, que a gente precisa discutir em todos os ambientes, e a gente precisa lutar para que a gente possa conversar sobre isso sem que haja uma distorção de que a gente está conversando sobre ideologia de gênero, né? Porque recentemente também houve essa discussão na região do Cariri, essa tentativa de vedar discussões sobre isso, sobre questões de gênero, nessa tentativa de erotizar a discussão, né, de achar que conversar sobre gênero com crianças e adolescentes é uma tentativa de sexualização, de erotização, e não é. Então, eu acho que o que eu posso falar enquanto psicóloga, já que nós, psicólogos, temos o compromisso ético de combate a opressões, situações de violência e opressões, é que nós, enquanto sociedade, devemos compreender que noções básicas de direitos humanos e compreender que nós precisamos, sim, discutir sobre isso em todas as esferas e em todas as idades, para que a gente tenha futuras gerações que não precisem mais, a gente não precise mais estar falando sobre machismo, porque o machismo já não existe ali. Raiane, muito obrigado pela sua presença. Agradeço também. Se você quiser ter acesso a essa e outras produções do LabTele, é só acessar o nosso site, telejornalismo.ufca.edu.br. Agradecemos pela audiência e até a próxima edição do LabTele. Até a próxima.